Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar então a nossa revisão para o PAS. Na aula passada nós revisamos então duas provas, né? A primeira etapa, a etapa de 2009 e a etapa de 2010. E agora nós vamos revisar a etapa de 2011, a primeira etapa do ano de 2011. Bom, nós temos aqui então o texto, eu coloquei para vocês, mais uma vez eu tirei as linhas para que coubesse nos slides, mas ele é apresentado numa forma mais fininha lá na prova e tem o número das linhas para que fique mais fácil a localização nas perguntas, né? Nas perguntas e, consequentemente, nas respostas. E aqui eu coloquei de uma maneira que ficasse mais fácil para poder mexer, para poder grifar, etc. Eu já expliquei para vocês, mas eu gosto sempre de lembrar, tá? O texto está aqui, então, nós temos ali, né, a história da imagem em movimento, né, the motion picture. Quem inventou o cinema, a câmera ou o filme? E é isso que nós vamos descobrir, então. Bom, nós temos o texto aqui. Como eu comentei com vocês na prova passada, nós temos o texto, porém eu sempre recomendo que vocês olhem primeiro as questões e que depois vocês pulem, né, encaminhem para o texto, porque aí fica mais fácil, vocês já sabem o que vocês precisam buscar. Teve um aluno que me perguntou depois que a aula acabou no privado se era uma recomendação mesmo, né, pular sempre para as questões e como que ficaria essa questão de ler o texto. Eu queria dizer para você o seguinte, tudo depende muito do seu nível de inglês. Se você considera que o teu inglês, essa parte dessa proficiência na leitura e na escrita é boa o bastante para você pegar a prova do PAS, bater o olho na questão e tentar encontrar ali no texto, eu recomendo que você vá para as questões, né? Se você sente um pouco mais de dificuldade, eu recomendo que você dê uma lida geral no texto primeiro, vá para as questões, depois volta com uma leitura mais aprofundada para buscar as respostas, tá bom? Mas tentar ler o texto todo, enfim, eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo, né? Por isso que eu acho mais interessante já ir para o texto buscando as respostas que nós precisamos e não, né, ficar ali tentando entender qual que é o sentido do texto como um todo, a não ser que a questão pergunte isso, tá bom? Nós temos o texto aqui. Eu deixei para vocês um vocabulário. Aqui nós temos um vocabulário de algumas respostas, de algumas palavras que eu acredito que não são tão comuns assim na vida de vocês, que eu acredito que vocês deveriam dar uma pesquisada e verificar aí a tradução dessas palavrinhas e também me bater o olho aqui e pensar, né, fazer uma reflexão. O quanto, assim, dessas palavras eu conheço? Então, nós temos ali, né, machine, máquina, pictures, movies, lit, far cry, several. Nós temos palavras, nós temos expressões, nós temos verbos também. Então, só de olhar aqui, esse vocabulário que eu selecionei, assim como na aula passada, ele é um vocabulário específico daquele texto, logicamente. Então, ele tem palavras que se encaixam muito no contexto do tema que foi apresentado, que está falando da história do cinema. As palavras para vocês, deem uma olhada, o tanto que vocês conhecem, que vocês não conhecem. Como eu disse para vocês, eu não vou deixar a tradução aqui, porque eu quero que vocês deem uma olhada e tentem pensar até que parte que vocês conhecem a tradução dessas palavras, até que parte vocês não conhecem, a tradução fica por conta de vocês, tá bom? Foi só uma seleção de um vocabulário. Os verbos ali no passado, ó, só se você bater o olho e der uma lembradinha no Simple Past, você já vê que nós temos verbos no passado. Então, a questão já diz, né? De acordo com o texto, é correto dizer to say about the verbs. Então, nós temos os verbos ali, e aí ele vai perguntar sobre os verbos. Mas se você tem um conhecimento e você bater o olho, você já sabe que esses verbos estão no passado. Olha ali, began é o passado de begin, é um verbo irregular. Invented é o passado, é um verbo regular. Made, irregular, o passado de make. Enabled, regular, o passado de enable. E showed, regular também, o passado de show. Então, nós temos aí verbos regulares e irregulares.
regulares e irregulares. E vamos ver, então, o que o past está pedindo para a gente. Então, no primeiro ali, ó, they, ou seja, eles, os verbos, are all in the simple past. Então, todos esses verbos estão no passado simples. Correto, todos esses verbos estão no passado simples. Ah, professora, como eu vou saber? Você tem que saber, né, gente? Se vocês terminam o ensino médio ali, o primeiro ano, o passado simples é uma coisa que vocês têm que ter muito claro, assim, nos conhecimentos de língua inglesa, porque não é um assunto exclusivo do ensino médio, como outros assuntos mais complexos. Ele é muito básico, né? Se vocês têm inglês no Fundamental 1, vocês com certeza veem isso no Fundamental 1, no Fundamental 2 e depois no ensino médio. Então, você sabe que os verbos no passado nós dividimos em regulares e irregulares, e os regulares terminam em ed e os irregulares possuem terminações diversas. Então, sim, estão no passado. Depois ali, ó. 3 of these verbs are regular and 2 are irregular. Ou seja, 3 desses verbos são regulares e 2 são irregulares. Aqui o PAS quer saber se você sabe diferenciar, então, quais são os verbos regulares e quais são os irregulares. Porque saber que está no passado, ok, você já sabe, mas você sabe diferenciar? Vamos lá, então. Como eu acabei de falar, regulares terminam em ed e irregulares terminam de diversas formas, não há uma regra. De irregulares, nós temos ali began, que é o passado de begin, e temos made. Então, 2 verbos irregulares. E depois nós temos invented, showed e enabled, regulares, 3 verbos. Portanto, a alternativa 2 também está correta. E ali nós temos a 4. Ó, a 4 vai cobrar a tradução das palavras. Não é muito comum que caia a tradução no PAS, pessoal, mas é uma coisa que pode cair ou não. E eu acredito que, independente se o PAS cobra ou não a tradução, é de extrema importância que vocês saibam a tradução de algumas palavras, principalmente dos verbos, né? Para que vocês consigam compreender o texto. Afinal de contas, se você não souber a tradução de pelo menos uns 50% do texto, fica muito complicado de você entender ali, só, né, juntando o texto em si, você pode perder algumas informações e ter uma interpretação incorreta. Vamos olhar para as traduções, então? Nós temos ali, ó. The translation of the base form of these verbs is. Então, a tradução, quando a gente fala base form, é o verbo sem necessariamente estar acompanhado do to, e é o verbo sem estar conjugado. Então, nós temos ali, ó. Respectively, que seria... Então, nós temos ali começar, inventar, fazer, possibilitar e mostrar. Essas seriam as traduções dos verbos que estão no enunciado. Então, ali, began. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Professora, mas o verbo não está no passado? Como é que a gente pode falar que a tradução, os verbos aqui estão no infinitivo? Pois é, mas aí a questão já mostra pra gente, ó. A tradução, the base form, que é o verbo sem estar na conjugação, sem estar conjugado. Nós temos ali began, que é o passado de begin, e sim, significa começar. Invented, seria inventou, inventaram, mas se nós traduzirmos a base form invent, seria inventar. Made é o passado de make, que seria também fazer, correto. Depois nós temos ali enabled, que é o passado de enable, que seria possibilitar, enable. Possibilitar também está correto. E showed, que é o passado do verbo show, que significa mostrar. Portanto, a alternativa 4 está correta. Mas é aquela questão, é uma alternativa que, se você não prestar atenção, você pode deixar de marcar, né? E acabar pontuando um pouquinho menos, porque você olha, os verbos estão no passado. A tradução que ele está te pedindo é uma tradução que está no infinitivo, né? Então, olha como é interessante a gente saber também o nome dos conceitos com que as coisas são divididas na língua inglesa, né? Por exemplo, saber que uma base form é o verbo sem estar conjugado. Então, anotem aí que isso é muito importante. E vai aparecer de novo lá na alternativa 8. Olha lá. The base forms of these verbs are.
Então, ali, ó, a base form, ou seja, esses verbos sem estar na conjugação do passado como eles estão, né? A base form, no caso, como que seria? Se a gente não conjugar, lembrando que esses verbos estão no passado. O base form do verbo began, ali o enunciado diz pra gente que seria, a alternativa diz que seria begin, correto. Invented, invent, correto. Agora, a base form do verbo made é made, fica igual? Não, a base form do verbo made é make, make. Aí a gente já pode parar a alternativa por aqui, a gente sabe que está errado. Não anota. Mas só para continuar, enable estaria correto e show também. Mas o fato de terem colocado o made ali, sendo que a base form do verbo que está no passado made seria make, a gente já não marca. Depois, na alternativa 16, the ed rule, ou seja, a regra do ED, né, rule, regra, para formar o passado em ali, ó, invented, enabled and showed is the same. Ou seja, a regra. Qual que é a regra? Aí você vai pensar assim, nossa, mas que regra, né? O que a alternativa está cobrando aqui, pessoal, é basicamente aquela questão do verbo regular ou irregular lá, né? Que você acrescenta o ED, mas não somente isso. Tem uma regrinha no passado do inglês que, por exemplo, se você tem um verbo que ele termina numa vogal, como é a questão ali, ó, podem perceber o que nós temos que prestar atenção nessas regras do passado. Não é simplesmente acrescentar o ED, né? Em alguns casos, nós precisamos colocar o I, o E e o D. Em outros casos, a gente só acrescenta o D. E em outros casos, a gente coloca o ED. E aqui é o tipo de alternativa que você marca, pensando, não, sim, é a mesma regra, são verbos regulares, termina em ED, eu vou marcar. E é aí que você zera a questão. Por quê? Olha lá, vamos pegar os três verbos regulares que nós temos: invent, enable e show. Beleza. O invented no passado. Como que é a base form dele? Como que é ele sem conjugar para o passado? É invent, ou seja, para eu passar ele para o passado, eu precisei acrescentar um ed. Ok, guarda esse verbo. Já o verbo enable, eu precisei acrescentar somente o d. A mesma coisa aconteceu. Ah, não. Lá no verbo show, eu precisei acrescentar o e e o d. Ou seja, qual é a diferença do verbo invent, enable e show quando a gente vai falar de regra? É o seguinte: o verbo enable, ele terminou com a letra E, ou seja, uma vogal. Eu só precisei acrescentar o D, né? Claro, se ele terminasse com A, a gente ia colocar o E e o D de qualquer forma, mas o que eu quero dizer é o seguinte: como ele já terminou em E, eu só acrescentei o D. Então, eu não ia duplicar esse E e colocar, né, o E e o D. Então, ele é uma situação. Enquanto o verbo invent, que termina em consoante, assim como o verbo show, eu precisei acrescentar o E e o D. Por isso que não são regidos pela mesma regra, que é o que está falando a alternativa 16, que a regra do ED para formar a frase no passado nesses três verbos é a mesma. Is the same. Se você não sabe o que o significado da palavra same, né, é mesmo ou mesma, você também é prejudicado nessa alternativa, tá bom? Então, a regra não é a mesma. É uma questão pura e sim, né, fala puramente aqui sobre o simple past, mas vocês podem perceber que não fica naquela questão superficial do tipo, o simple past é só acrescentar o ed, é regular e irregular. Não, vai a fundo, né? Então, o PAS aqui está cobrando um conhecimento avançado sobre o simple past no inglês. Você tem que saber das regrinhas, tem que saber o que é base form, né? Não é tão simples quanto parece. E é uma questão em inglês. Então, vocês percebam, né, quando a gente comentou a prova de 2009, a evolução da prova. 2009 a gente tinha as questões mais em língua portuguesa, né, mais de interpretação, e agora a gente já tem questões que estão cobrando gramática e de uma forma bem sofisticada, tá? E realmente, olha como que a gente demora para ficar em cima de uma questão, é muita coisa para a gente levar em conta. Vamos lá para a questão 37, então.
aqui, como é uma questão de interpretação, a gente acaba tendo que olhar para o texto de forma geral. Na questão passada, vocês podem perceber, né? A gente consegue, se você tem aí não vou nem falar um domínio, mas uma boa noção do Simple Past, você resolve sem olhar para o texto, né? Perceberam que a gente resolveu sem olhar para o texto. Então, aqui é o tipo de questão que. Aqui não, né? A questão 36 foi o tipo de questão que a UEM coloca, assim, usa o texto ali como um pretexto para colocar a gramática. E nem sempre o texto nos ajuda nesse momento. Mas na questão 37, sim. Por quê? Olha lá. Assinale o que for correto de acordo com o que o texto aborda. Então, agora, a gente vai ter que dar uma olhada para o texto, tá? Por quê? Porque está pedindo sobre o que é o texto. Então, ali, ó, The Story of the Motion Picture, Who Invented the Cinema, the Camera or the Film? Ou seja, a história, né, da imagem em movimento, quem inventou o cinema, a câmera ou o filme. Ou seja, a gente já sabe que está falando sobre cinema, quem inventou o cinema, se foi a câmera ou se foi o filme. Só que aí a gente vai ter que dar uma olhada para o texto, né? É um texto que não é longo, ele tem no total 36 linhas, né? Aqui, claro, ficou numa formatação diferente, mas a gente vai olhar. Então, ali, a gente tem, né, ó, The First Machine Patent in the United States. Não vou ler o texto inteiro, senão a nossa aula vai ficar com uma duração gigante, vai ultrapassar aqui. Mas a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Então, a primeira máquina patenteada nos Estados Unidos, que mostrava as imagens ou os filmes, foi um device positivo chamado Wheel of Life, Roda da Vida, ou Zoopraxico, não sei como pronuncia isso aqui não, tá, gente? Esse Zoo alguma coisa. Patenteado em pelo William Lincoln. E aí fala que ele, ó, moving drawings, movendo desenhos, or photographs, moving drawings or photographs were watched through a slit in the zoopraxiscope. Que eu também não sei se é assim que fala. Eu encuquei com o zoopraxiscopes aí. Mas enfim, deixa o zoo para lá. Então, ali, ó, o que é drawings? Desenhos, movendo desenhos ou fotografias que eram assistidas através de um slit. Então, o que é um slit? Vocês sabem o que é um slit? Slit é uma fenda, tá? Ou seja, um buraquinho assim que você olhava e tal. Aí, taranã, ele vai falando. Aí tem uma expressão interessante ali, ó. However, this was a far cry from motion pictures as we know them today. Então, né, no entanto, this was a far cry. O que é far cry? Far significa longe, cry significa chorar. É um choro distante? Estranho, né? É uma expressão que significa algo muito diferente, tá? Então, era muito diferente do que a gente conhece hoje. Aí tá contando aqui, ou seja, tá contando a história dessa máquina que meio que passava, né, mostrava, né, showed as imagens animadas e os filmezinhos. Beleza. O que ele quer saber? Então, o texto ele aborda, ó, the first film projected in the cinema, ou seja, o primeiro filme que foi projetado no cinema, ou the first motion picture machines, as primeiras máquinas, né, de passar essas imagens que se mexiam, imagens em movimento. Eu tô colocando essas duas em comparação porque aqui ou é uma ou é a outra, tá? Então, aqui, falou algum momento do primeiro filme? Não falou, né? Então, nas primeiras linhas, a gente já sabe que é a alternativa 2. Depois ali, ó, the nationality of the person credited as inventing the first motion picture camera. Ou seja, o texto está falando sobre a nacionalidade da pessoa, né? Para quem foi acreditada aí a invenção, quem teve os créditos da invenção dessa máquina. O texto fala sobre isso? Sim, ele fala sobre isso. É interessante que a gente marque aqui também. Lembrando, essa questão, ela não está perguntando sobre uma única coisa ou ela não está centralizando um tema só. Ela quer saber o que o texto está abordando, tá bom? Então, nós temos ali, sim, fala da nacionalidade, fala que ele era norte-americano, estadunidense, né? Isso aí a gente encontra sem muita dificuldade. Aqui, ó.
Ó, então a gente tem aqui Estados Unidos. Vamos ver se tem alguma informação que contrasta o fato dele ser dos Estados Unidos. Na verdade, aqui fala que foi nos Estados Unidos, mas vamos ver se esse cara era americano mesmo. Norte-americano, estadunidense. Americanos somos todos nós, não é mesmo? E aqui nós temos também, ó, The Frenchman, o homem francês. Aqui tá falando de outro homem, mas tá falando de nacionalidades, né? Dos homens que inventaram, ó. Que fala que ele fez uma máquina parecida, tá? Então, mais uma vez, falou dessa nacionalidade. Depois nós temos ali, ó, The Cinema Nowadays, ou seja, o cinema hoje em dia. Será que tá falando do cinema hoje em dia? Vamos pro texto para ver, então. Então, ó, dando uma olhada rápida, a gente tá falando aqui do nananã, e ele tá falando de 1895, do Lumière. Aí ele fala de 1891, da Companhia Edison, nananana, depois de 1896, ou seja, em nenhum momento falou do cinema nos dias de hoje, ou seja, não marca. E depois ali da história do cinema. Ele tá falando da história do cinema? Sim, de certa forma, né? Não tá falando exatamente, o cinema começou assim assado, tá falando um pouquinho sobre a história dessas máquinas, mas não deixa de ser a história do cinema, tá? Então, sim, está correta também a alternativa 16. Depois nós temos a questão 38, que eu não coloquei o 38 aqui, mas aqui é a questão 38, né, na prova do PAS. E a gente vai ver, mais uma vez, a gente tem uma questão de interpretação de texto, tá bom? Vamos ver, então, como que fica essa questão. Quando a gente vai olhar para essa questão, o que nós precisamos aqui é o seguinte: a gente tem algumas palavras específicas. Aí, o que eu sugiro que vocês façam se vocês se depararem com uma situação semelhante quando vocês pegarem a prova aí, que são nomes, são substantivos, né, que fala do nome dessas máquinas. São palavras, né, que nós veríamos numa aula de inglês apenas numa aula temática. Então, são palavras que provavelmente vocês não conheceriam a tradução nem no português. Muitas coisas aqui são estranhas para mim também. Eu acho bacana quando a gente se depara com isso, a gente olhar para o texto e caçar essas palavrinhas aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, cinematography, kinoscope, tá. A gente tem uma, duas... Nós temos 3 palavrinhas aí que a gente tem que procurar. Então, primeiro ali, ó, a invenção da cinematography iniciou a era do cinema. Vamos ver lá no texto? Vamos procurar pela palavra. A gente achou a palavrinha aqui, tá? Deixei em verde para vocês. Aqui mais uma vez. Ó, então vamos ver a partir do ponto aqui, ó. O que o Lumière, que se você, daí, né, no caso, se você vê o texto, você sabe quem é o Lumière. O que ele inventou, ó, was a portable motion picture camera, ou seja, foi uma câmera de movimentação de imagens por uma câmera de movimentação de imagens portátil, olha lá. Processing Unit and Projector, que também era que projetava essas minhas imagens chamadas de aqui, ó, cinematograph. Então, tinha 3 funções em uma invenção. Então, ali, ó, made motion pictures very popular and could be better. Nós temos ali, ó, né, que o The Cinematograph made motion pictures very popular and could be better said that Lumiere's invention began to motion picture era. Ou seja, a invenção do Lumière, ela começou, began, a era da imagem ali que se movimentava. Aí a gente tem que ver o seguinte, né? Iniciou uma era do cinema, que é uma questão pura de interpretação. Imagem em movimento. A gente pode dizer que seria um início da era do cinema? Sim, afinal de contas, o cinema, nisso, se a gente for ver um pouquinho da história,
começou com aqueles fios, aqueles negócios e passava as imagenzinhas e ia rodando aquele rolê que eu não vou lembrar o nome. Então ali nós temos, sim, realmente deu início à era dos cinemas. A gente percebe isso pelo texto, né? Tudo isso aqui está muito relacionado ao início do cinema de uma forma bem genérica. Depois nós temos ali né, ó, tem o nome dos três aparelhos, ó, possuem funções semelhantes entre elas. Você tem que saber que essas três palavrinhas dizem respeito a aparelhos, a câmeras, né, misturadas aí com projetores, uma coisa mais ou menos assim. Você vai caçar isso lá no texto e ver se elas têm funções semelhantes. Vamos ver. Então a gente já sabe que esse cinematography, ele era, além de um projetor, uma câmera. Aí vamos ver aqui o Vitascope, or Vitascope. E esse aqui também. Pintar de verdinho. Será que tinha a mesma função? Ó, daí The Lumière Brothers, irmãos Lumière, were not the first. Então, eles não foram os primeiros a projetar um filme, ó. Em 1891, The Edison Company successfully demonstrated the kinetoscope, né? Agora eu vi como é que pronuncia certinho. Seria o cinetoscópio. Que, ó, which enabled, que permitia, né, uma pessoa por vez, at a time, to view moving picture. Uma pessoa por vez poder ver as imagens. Então, você botava o olho ali e conseguia assistir. Beleza. E a Vitascope ali, projector, ou seja, era um projetor, que foi o primeiro a ser comercializado nos Estados Unidos. Ou seja, tem a mesma função essas três máquinas? Não, porque a gente viu que a cinematography, ela era uma câmera e um projetor, enquanto a gente tem essas outras duas, que uma era câmera, a outra era um projetor, então nós não marcamos também. Aí a outra alternativa fala que o inventor da cinematography era americano. Não gosto da generalização desse termo, mas, né? Ou seja, norte-americana, mas aqui o pessoal chama de uma forma bem geral de americano. Vamos ver quem que inventou, então, foi o Lumière. O Lumière era o que mesmo? Olha aqui, ó, Frenchman, Louis Lumière. Não sei falar o nome dele bonitinho, gente. Então, ele era francês, não era americano, portanto, você não vai marcar. E depois, a outra alternativa... Ai, deixa eu voltar aqui. Está falando que esses aparelhos foram criados em épocas distantes umas das outras. Vamos checar? Olha lá, então, ó. Quando que o cinematograph foi feito? Bom, a gente vê que tudo foi criado muito pertinho, ó, 1895, 1891 e 1896. São épocas próximas? Sim. A alternativa nos diz o seguinte, que elas foram criadas em épocas distantes, então a gente não vai marcar, tá? Professora, mas o que seria considerado uma época distante? Bom, eu não sei quais são os parâmetros da UEM para isso, mas com certeza mais de uma década, pelo menos. A gente vê que aqui tudo foi feito na mesma década, tá bom? E a última nós temos ali que o cinematógrafo foi criado pelo Lumière e o kinetoscope. Ai, eu tô com dificuldade de falar essa palavra. E o Vitascope, não sei o que, foi criado pela Edison Company. Vamos ver? Então, aqui, a gente já sabe que o cinematógrafo foi feito pelo Lumière. E aqui embaixo a gente tem a informação, ó, The Edison Company successfully demonstrated the kinetoscope e the Vitascope, ou seja, foi sim quem criou os outros dois, por isso nós marcamos também. Então, fica a alternativa 1, alternativa 2 e D. Então, 39, que aí para vocês não aparece necessariamente como 39, we're gonna go ok. Nós temos ali, ó, escolha a alternativa correta, choose, que significa escolher, de acordo com o texto. Então, ali, ó, the words, others, and audience refer to people. Então, as palavras others, aí aqui você tem que saber um pouquinho de tradução. E a audience se referem a pessoas. Others, a gente sabe que significa outros. E audience, audiência. Então, aqui, gente, não precisa nem constar o texto. A gente já vê, né, até porque são palavras cognadas,
que sim, são, referem sim a pessoas. Então, aqui é interessante você saber o significado de people, né, e etc. Mas se vocês se depararem com uma situação assim no Paz, é interessante que, se você já está um nível mais avançado mesmo assim, dá uma conferida lá no texto, né, olha as linhas certinho, vê se não tem nenhuma pegadinha, que no caso não tem. E se você não está num nível muito avançado, você vai lá olhar o texto na linha 15, na linha 27. Se você não sabe a tradução, aí você vai tentar entender pelo contexto daquilo, se está se referindo a pessoas. A 2, the meaning. Meaning, essa palavrinha aqui, ó, é muito importante para a gente saber a tradução dela, porque ela cai bastante. O significado dessa palavra é significado, ou seja, o significado da expressão far cry from, que eu falei ali, is a cry that comes from very distant, ou seja, é um choro que vem de muito longe. Eu já expliquei para vocês o que significa essa expressão, nós sabemos que não. Então, aqui é uma super mega power pegadinha, tá? E o que eu queria falar para vocês aqui é o quê? O que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, tá, professora? Vamos supor, então, que você não tivesse falado para gente a tradução dessa expressão. O que fazer diante dessas situações? Bom, é complicado, né? O que eu sugiro aqui é que vocês não marquem, tá? Ficou em dúvida? Não marca. Não marca. É melhor pontuar menos, pessoal, do que zerar, tá? Lembrando, se você marcar uma errada, você zera a questão toda, então você perde todo o teu trabalho. É isso que eu recomendo, se você tá em dúvida, tá? Se porventura você considera o teu nível de inglês razoável, você consegue pegar o texto, você consegue pegar entende, né, qual que é a vibe do texto, você pode fazer o seguinte, você vai lá na linha 8, onde está falando sobre onde está essa expressão, onde ela está localizada, você lê a frase, né, ou seja, de um ponto no outro, e vê, aí você vai dar uma olhada, se de acordo com o que você está lendo ali, se faz sentido, né, você pensar que a expressão significaria um choro que vem de muito longe. Se a gente voltar para o texto ali no Far Cry, aqui, ó. Ó, vamos pegar a frase toda. Colocar em vermelho. Então, ali, ó, patenteado pelo William. O ponto era aqui. However, this was a far cry from motion pictures as we know them today. Tá, então, no entanto, era um choro distante das imagens que a gente conhece. Você vê que não faz o menor sentido, né? Essa é uma outra alternativa, então, de resolver. Você joga no texto. Faz sentido? Tá confiante? Tá bom, marcou. Se você não tá entendendo nada, não marca. E se você, né, sabe o significado da expressão, melhor ainda. Mas o que eu mostrei para vocês de olhar no texto e ver a situação como um todo é caso você saiba um pouco mais de inglês, você consiga ver, né, pelo menos ali aquele parágrafo e entender se a expressão da forma como ela é jogada na questão faria sentido. Nós observamos que não. The ing, o ing na palavra making forms as a noun. O que é noun mesmo, pessoal? Outra palavra de extrema importância que a gente tem que obrigatoriamente saber a tradução, tá? Porque noun significa substantivo. Isso cai muito, tá? Enem, vestibular, paz. Essa palavra vai aparecer em uma das questões. Vai aparecer. Se não aparecer, me mostra e eu dou um chocolate para vocês. Já tô devendo um chocolate para a turma do primeiro B. Uma hora eu vou pagar, tá, gente? Não pensem que eu esqueci. Agora que eu falei, com certeza o primeiro A vai me cobrar também. E depois a gente distribui chocolate aí para todo mundo. Mas, gente, olha lá. A gente vai ter que olhar para a linha 10 e entender o seguinte. Isso aqui, pessoal, é uma questão mista, tá? O que a gente precisa saber? O que vocês pensam quando a gente escuta aí falar sobre o ING? Ah, professora, é o presente contínuo, passado contínuo, né? Ação contínua, né? I'm working, eu estou trabalhando, não é isso aí?
Sim, é isso aqui. Pode ser, mas pode não ser também. É aí que essa questão tá querendo chegar, tá bom? Então, ali, ó. Noun é um substantivo. Mas aqui você viu que making, tá? Making é fazendo. A gente sabe que a tradução é fazendo. Vamos olhar lá na linha 10 como é que ela aparece para a gente tirar essa dúvida? Se ela tá fazendo função de substantivo aqui. Bom, o que a gente precisa saber, pessoal? Em quais casos que o making poderia ser feito como substantivo? Claro, quando a gente fala de ING, vocês vão ver isso. Eu recentemente apresentei esse conteúdo do ING para o terceiro ano, então vocês vão ver no terceiro ano, acredito. O seguinte, o ING, no inglês, ele vai muito além da ação contínua, tá? Tem certas palavras que se você colocar o ing vira verbo, verbo no sentido infinitivo, tem momentos que vira sujeito, é uma bagunça. Só que aqui, além disso, pega um pouquinho mais do nosso conhecimento. É uma daquelas alternativas que se você ficou com dúvida, não marca, tá? Porque ela é um pouco mais complexa. Por quê? Se a gente olhar para a linha 10, que seria mais ou menos aqui, ó, eu vou grifar essa linha aqui que a gente tem que prestar atenção. Eu vou grifar, deixa eu ver uma cor que eu não usei, de roxo, vou colocar em negrito e itálico. Olha lá. Modern motion picture making began with the invention of the motion picture camera. Ou seja, esse making aqui, olha lá, eu tenho making began. Vamos primeiro tentar tirar a dúvida se aqui ele está fazendo papel de verbo. Porque se ele não tiver, aí a gente vai considerar marcar essa alternativa. Making, fazendo. Vamos tentar fatar. Fazendo e began, que é o passado de begin. Então, fazendo começou. Faz sentido? Não. Aí você olha para a frase, tenta traduzir na tua cabeça ou ver se você está conseguindo encaixar isso aí como um verbo, o making. E não faz sentido, né? E eu vou dizer por quê. O making, claro, se você falar assim, I am making a cake. Eu estou fazendo um bolo. Eu estou fazendo um bolo, né? Que você também poderia dizer I'm baking, mas enfim, não é discussão. I'm making. Eu estou fazendo alguma coisa. Existe? Existe. Só que making também existe como substantivo, tá? Pode significar produção, fabricação. Professora, mas como é que eu vou saber disso? Eu não sei. Então não marca, né? Mas aqui ele faz papel de substantivo, porque seria mais ou menos assim, é como se fosse algo como a produção cinematográfica, tá? Tudo isso aqui seria a produção cinematográfica moderna começou com a invenção dessa motion picture camera, tá bom? Então, aqui, se você fica a dica, se futuramente isso aparecer no PAS vestibular e Enem, making pode ser substantivo sim, que significa produção, fabricação. Então, a gente já, parte da questão é correta, mas ela não é feita só disso. Depois ali, ó, and the ing na palavra pain é um adjetivo, forma um adjetivo. Agora a gente vai lá na linha 27, ver se o ing da linha 27 é um adjetivo, ou se ele é só um acréscimo de ing lá e nada a ver isso aí que tá falando. Vamos ver? Então, nós temos aqui, ó, paying audience, ou seja, uma paying seria alguma coisa que paga, né? Que está pagando, pagante, algo assim, que paga alguém. Essa audiência que paga, vou colocar de uma cor. Não era bem essa cor. Nossa, essa cor aqui de jeito nenhum. Vamos colocar em amarelinho, tá? E negrito, senão a gente não vai enxergar. Ó, então essa. Nossa, não ficou muito bom, mas né? Essa paying audience seria uma audiência que está pagando, uma audiência que pagava, né? Uma audiência pagante. Fica estranho falar assim mesmo no português. E aí você vê, audience é um substantivo, paying, né? Você vai olhar e pensar. Aqui, se você sabe a tradução, você já vai matar e ver que realmente é um adjetivo, né? Tá agindo como um adjetivo, né? No sentido de uma audiência que pagava, paying audience. Lembrando que o adjetivo no inglês sempre vem antes do substantivo. Se você não sabe a tradução, eu sugiro que aí você olhe
o contexto todo, não precisa nem ir muito longe, tá? Pega de um ponto no outro, igual eu tô fazendo aqui, vou colocar em itálico. Aí você vai dar uma olhadinha e tentar entender a situação. Só que se você já jogou aqui e viu que o ing não está fazendo aquela função de present continuous ou past, não está falando de nenhuma ação contínua, é provável que a alternativa esteja correta. Você pode pensar dessa forma também, né? Se você sabe que a regra do adjetivo no inglês também é que ele vem antes do substantivo, isso também te auxilia. Mas, juntando isso com o fato, né, que fala aqui, essa alternativa como um todo, ela é meio perigosa, se você não sabe algumas coisas no inglês, está em dúvida e tal, eu sugiro que esse é o tipo de alternativa que você não marca em caso de dúvida, tá? Aqui, pessoal, você precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado para ter certeza e marcar, tá? Essa alternativa aqui não é uma alternativa fácil, né? Isso aqui eu quero deixar bem claro para vocês, tá bom? Então, a professora não marquei, mas eu marquei outra e consegui a questão parcial. Beleza. 1000 vezes a parcial, gente, do que zerar, tá bom? Então, essa reflexão que eu quero que vocês façam. Até onde vai o seu inglês para você sair marcando, né? O que eu quero mostrar com todo esse nhenhenhê que eu tô fazendo aqui é o seguinte: como que a questão do paz não em tem que ser analisada mais a fundo para você saber se você vai marcar ou não. Não é só bater o olho, né? A prova de inglês do paz da UEM não é uma prova simples, e a gente está falando de uma prova de primeiro ano, de primeira etapa, então tem que ter muita atenção. Eu quero mostrar para vocês também, quando vocês vão se questionar 3 vezes antes de marcar uma questão, tá? Tudo isso. Vamos lá, então. The nouns, os substantivos. Invention, invenção e projector, projetor, derivam, né? Dos verbos invent, inventar e projetar. Vamos ver se esses substantivos derivam desses verbos? Vou colocar em outra cor. Nossa, eu colocar uma cor melhorzinha. Será que eles derivam desses verbos? Como que a gente faz para saber? Bom, eu já vi esse tipo de alternativa mais de uma vez no PAS, então ela é bem frequente. Ela é simples de modo geral, né? Você vai ver ali os substantivos e saber se eles derivam dos verbos inventar e project, de projetor. O que a gente tem que, de projetor, de projetar, tá? O que a gente tem que ver aqui, pessoal? Você precisa saber que project pode ser o verbo, tá? O verbo projetar pode significar projeto também, né? E projector é o projetor. Deriva dele? Sim, deriva, né? Enquanto o verbo, ele significa planejar, projetar, enfim, ele tem mais de um significado. Então, a gente sabe que, né, eu no caso sei aqui que deriva, mas explicando como que você pode tentar imaginar, como que você pode saber isso aqui. O bom seria se todo mundo soubesse a tradução das coisas bonitinho, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Uma dica aqui, pessoal, é a gente sempre tentar pensar que muitos verbos no inglês não têm uma tradução só, né? Como é o caso do project. E aí, o substantivo projector, que é o projetor, deriva, né? Porque a gente sabe que o verbo project, além de significar planejar, também significa projetar, tá? E nós temos ali a invention, invenção vem do verbo inventar. Correto. Essa aqui é mais simples ainda, não precisa ter, a gente se demora muito em cima disso. Na 16, the words animated and improved in the text are all verbs. Então, vamos ver se são verbos. Por isso, quando eu falo para vocês, gente, pega uma caneta diferente, vamos marcar os verbos, vamos marcar o substantivo adjetivo, é por quê? Porque, pessoal, você precisa chegar no final do teu primeiro ano do ensino médio sabendo diferenciar o que é um verbo, um substantivo, um adjetivo, preposições, algumas coisas no inglês. Você pode não saber como usar, você pode não saber a tradução, o significado, mas o que é e como encontrar no texto, você precisa saber, gente. Isso aí, ó, obrigatório, porque vai cair. Em um momento ou outro vai cair. Pode ser na primeira, na segunda, na terceira etapa, no vestibular, no Enem. Né, saber o que é um verbo, encontrar ele na oração, ainda que você saiba a tradução é essencial,
Vamos ver? Linha 2 e linha 34. Linha 2. Vamos ver aqui, ó, essa palavrinha aqui que ele está perguntando a primeira. Animated. E aí, gente? Tá com cara de verbo isso aqui? Olha lá. The first machine patented in the United States that showed animated pictures or movies was... Tá. A primeira máquina patenteada nos Estados Unidos que mostrava imagens animadas. Picture, substantivo, animated, adjetivo. É verbo. Onde está o verbo aqui? Showed. O verbo é isso aqui. Tá? Tá no passado? Tá no passado, mas é o verbo. Então, animated não é o verbo. A gente já sabe que não vai marcar a questão, mas vamos terminar de ver o que mais que eles querem mostrar para vocês marcar aí e zerar a questão. Improved, na linha 34. Já sabemos que está incorreto. Preciso olhar que eu tô curiosa. Improved. Aqui. Ó. Edson showed his improved. Improved, pessoal, é outro adjetivo, significa melhorado. Professora, mas eu não sei que é um adjetivo, eu não sei o que significa. Como é que eu vou saber se é um verbo? Olha na frase, olha ali, ó. Vamos pegar a frase toda? Seria tão bom se este bendito PowerPoint tivesse a função de... Vou fazer um negócio muito louco. Não, nossa, muito louco. Não deu nada, não aconteceu nada. De marca-texto, né? Mas não tem. Enfim, se tem, gente, depois me fala. Então, aqui, ó, ele mostrou a sua RIS, nós sabemos o que é RIS, improved, melhorada, essa vitatoscope, virascope, não sei o que lá, eu tô com ranço dessa palavra, quer dizer melhorada. Ela é um substantivo, virascope, que vem antes é o adjetivo. E onde está o verbo? Showed. O verbo desta frase, desta oração, é showed, não é improved. Improved é adjetivo, que seria a sua máquina, né? A vitascope, não sei o que lá, melhorada. Tá bom? Então, só para não deixar dúvidas. E aí a gente chega na última questão. Professora, eu não aguento mais. Gente, vocês pensam que a prova de inglês é brincadeira, né? Não. Vamos lá, a palavra this, na linha 8, se refere ao zoo, prax, não sei o que lá. Vamos ver linha 8. Gente, eu vou pintar esse texto todo de preto, senão a gente não vai conseguir mais entender o que é cada coisa aqui. Vamos lá. Linha 8, aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Ó. A palavra this. Linha 8 é isso aqui, ó. Tá? A gente tem que ver o seguinte, esse this, eu vou deixar em negrito. Ele está se referindo ao zoo, não sei o que lá? Como é que eu vou saber? Olha lá. Deu texto, tá. Então, foi patenteada pelo Lincoln, né, falando ali o zoo. No entanto, isso era, o que é Far Cry mesmo? Algo muito distante do que a gente tem hoje. Isso que? O zoo, não sei o que lá, tá? Então, por isso, a primeira alternativa, a alternativa 01, está correta. Depois eu tenho. The word otters, na linha 15, se refere aos inventores. Linha 15, otters. Saber se está falando o que a questão está pedindo para gente. Se refere aos inventores. Está falando ali do francês, né, que recebeu os créditos de inventar, não, mas na verdade, muitos outros do que? Outras pessoas fizeram invenções parecidas ao redor, perto ali, né, no mesmo tempo que o Lumière. Então, sim, tá falando dos inventores. Essa palavrinha others aqui tá falando das pessoas que inventaram, tá? É só a gente olhar a frase como um todo. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Na 4, o verbo to be, olha! Ó, você que fica lá zoando, o verbo to be pra quê? Pra isso, vamos ver ali, ó. O verbo to be na linha 25 is in the third person
no singular. Mas olha que interessante como é que aparece aqui, ó. O verbo to be. Aí você vai ter que caçar o verbo to be na linha 25, tá? Não deu aqui para, não mostrou o que que era, não. Vamos ver o verbo to be da linha 25, como que ele tá? Pessoal, na linha 25, his brother, aqui. O verbo to be que a questão está se referindo é esse aqui, tá? A gente não estudou ainda, esse verbo to be está no passado, tá? Não está no presente. Por isso, talvez vocês estranhem a palavrinha were. Então, ali, o verbo to be está na terceira pessoa do singular. Aqui você precisa saber o seguinte, como é que eu conjugo o verbo to be no passado, né? Vocês vão aprender ainda, mas seria I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were. Essa é a conjugação. Então, no passado do verbo to be, a gente só tem duas conjugações, was e were. Tá, professora, beleza, mas o que é a terceira pessoa do singular mesmo? Terceira pessoa do singular é he, she, it. Tá, mas aí o que você precisa saber? Terceira pessoa do singular, tá? Eu sei que é he, she, it. Como que eu conjugo he, she, it no inglês, no passado do verbo to be? Was. Então, você tem que saber o que é a terceira pessoa do singular, tá? Porque aí você já vai saber que a conjugação seria was e não were. Se tivesse assim, ó, eu podia marcar, mas não, é were, tá bom? Então, não tá na terceira pessoa do singular, não marca. 8. The word which, line 32, refers to kinetoscópio. Tá, na linha 32, a palavrinha which, que pode significar o que ou o qual, se refere ao que não sei o que lá, toscópio aí, ranço dessas palavras aqui, ó. E a última alternativa fala pra gente ali, ó, que na linha 34, a palavra his se refere ao projetor. Tá aqui, tá? Linha 34 seria mais ou menos isso aqui. Tá. Então, Edison showed, mostrou, his improved Vitascope, o seu, que foi melhorado, lembra que improved é um adjetivo, Vitascope projector, and it was the first, nananana. Tá. Esse his refere-se ao projetor? É o que está perguntando. É o que está perguntando na questão. Essa questão é o tipo de questão que você marca sem ver e erra. Por quê? O his ali significa o quê? Que é, né, que é dele, ou seja, é algo que pertence a ele, que vai vir depois ali na frase. His improved Vitascope. A primeira coisa que está vindo ali é o Vitascope, não é o projector, tá? O nome, o substantivo, né, o nome da coisa toda é o Vitas, não sei o que lá. Então, esse his refere-se ao Vitascope, não sei o que lá. É sobre isso que é esse his. Então, ele mostrou o... Se a gente fosse falar no português, a gente diria o seguinte, em 1896, Edison mostrou o seu vitascópio, ou o seu projetor vitascópio. Deve ser vitascópio que fala isso aqui em português, não sei, mas também não vem ao caso. E foi o primeiro comercializado, nananá. Mas aqui o que é mais importante? O projetor ou o Vitas não sei o que lá? É o Vitas não sei o que lá. Por quê? Porque é o nome do negócio, né? E aqui é uma mega pegadinha, porque você realmente, de certa forma, tá falando do projetor. Olha ali, ó o projetor aqui. Projector, só não, realmente, né, professora? Acho que sim. Mas não, tá? Por quê? Tá falando disso aqui. Professora, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que o nome é isso aqui, tá? É o Vitascope. Por isso que essa alternativa você marca e zera a questão sem ver, tá? Eu acho que a UEM faz de ranço, não tem outra coisa, gente, porque chega a dar até uma coisa ver esse tipo de alternativa aí, tá bom? Então, muito cuidado. Quando aparecer assim, o nome, né, o nome da coisa, o nome do que for, que quer que seja, e depois aquilo que realmente é, nossa, agora filosofou. Por exemplo, assim, ó, o sabonete real. O nome do sabonete é real, é o nome dele. Então, o mais importante aqui é o nome, é o real. Não é o sabonete, que isso aqui é um sabonete. Aí vocês perguntam, sabe por que tem um sabonete no seu quarto? Não é.
Clorovion é hidratante, não é um sabonete. Enfim, gente, é isso aí, tá bom? Então está errado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Professora, demorou demais, que coisa louca. Sim, é muito longa. Não é fácil, a gente gastou hoje uma aula só para ver uma prova. Não dá para ser diferente porque eu gosto de passar alternativa por alternativa, mostrando pegadinha, mostrando tudo, para que vocês estejam aptos, se sintam aptos para conseguir fazer essa prova de uma forma aí que dê para tirar um bom resultado, né? Independente do seu nível de inglês, se você é um nível avançado, belezinha, mas mesmo se você é no nível avançado, você vê que tem pegadinha, tem coisas aí que se eu não lesse na hora de prepará-la para vocês 2 ou 3 vezes, eu diria que tá correto, depois eu vi que não estava correto, né? Então, assim, por mais que o inglês é avançado, a prova da UEM ela é muito particular e você tem que entender como ela funciona, né? Se o teu inglês não é avançado, eu espero ter mostrado para você formas de resolver, mostrando que dá para você resolver a prova sem entender muito bem o inglês, tá bom? Grande abraço, grande beijo. Nós temos agora na nossa Classroom as atividades de hoje.